garrafa plástica e também que rouba a população sem ser preso. Fazer no dia a dia, no nosso momento de lazer, também pode ser um momento de consciência e um momento de cuidar da nossa Ei, casa. tu deu na minha cara, seu racista. Tu deu na minha cara. Bandido, você é bandido. Você deu na minha cara aqui, ó. O Ciro Gomes deu na minha cara. Aqui, ó. Vamos chamar a PM pra ele, pra ver que ele é bandido aqui. Seja bem-vindo de volta. Para vocês que não entenderam esse vídeo anterior, trata-se de uma agressão do eterno candidato à presidência Ciro Gomes no evento em Fortaleza. Um cidadão chegou ali, foi até bem ostensivo ali, bem ofensivo, vamos dizer, ao abordar o Ciro Gomes, chamando de bandido. E logo quem? Ciro Gomes, uma pessoa totalmente desequilibrada ali, largou a mão na cara do rapaz. É complicado, porque o rapaz chegou ali faltando com respeito, falando na cara do Ciro Gomes, e o Ciro Gomes é uma pessoa totalmente descompassada, destemperada. Ele simplesmente largou a mão na cara do cidadão. Aí a gente fica pensando o que um cidadão desse na presidência pode vir a fazer para o país. Para pensar essa possibilidade. Que loucura, que loucura, que loucura. Bem, gente, trago aqui também informação para vocês, para conhecimento de vocês, sobre Surreal, uma das instituições que a gente mais respeitou historicamente, que foram as Forças Armadas, e após agora esses fatídicos episódios das últimas eleições, dos resultados das últimas eleições, agora o Exército, oficiais da FAB, estão fazendo tranças em manequim, e a imagem viraliza. Teve gente até que zoou ali, brincou, dizendo que agora eles podem abrir um salão, depois do sucesso de pintar rodapé de calçadas, varrer, folhas, aquela coisa toda. Tá aí uma nova atividade motriz aí das Forças Armadas. Aí tá aqui a informação que a instituição esclareceu que a atividade estava relacionada ao Dia da Consciência Negra e tinha como objetivo a adequação estética do pessoal efetivo às normas do regulamento. Aí tá aqui, imagens dos soldados da Força Aérea fazendo tranças em manequins e recebendo o certificado de um workshop de tranças Nagô, viralizaram nas redes sociais na última sexta-feira. Aí, são as nossas Forças Armadas. O país realmente, esse país está entregue. São corruptos criminosos entranhando ali todos os órgãos, aparelhando o país. A força mediadora, que deveria ser as Forças Armadas, cada vez mais omissa, eles querem saber somente do seu soldo, dos seus vencimentos, preocupado com isso. Para quem sabe muito bem, polêmicas das atividades atípicas de soldados do Exército, eles fazendo aí, perdidos aí no meio da mata, e enfim, fazendo aquelas coisas que não são muito republicanas para soldados do Exército. E agora, a novidade é que eles estão fazendo agora tranças Nagô. Isso é o Brasil do amor, é o Brasil do amor. Bom, tem uma outra notícia aqui também importante, sobre a GLO, a Força Nacional do Ministério da Justiça, o Ministério da Justiça, Flávio Dino, que em 45 dias de operação no Rio de Janeiro, eles gastaram quase 10 milhões de reais em 10 mil abordagens e não apreendeu drogas, não apreendeu armas. Para quê? Prender drogas e armas, para que isso? Essa semana um agente chegou a morrer baleado na porta de casa e outros policiais foram roubados ao entrarem por engano em favelas. No caso, em uma favela específica. Agentes de 9 estados estão atuando no Rio de Janeiro desde o dia 16 de outubro. Aí tem aqui mais detalhes, dizendo que eles não efetuaram nenhuma apreensão de armas de fogo ou drogas, ou seja, um fracasso total essa operação. E como forma de congratulação, de premiação ao Ministério da Justiça, na pessoa do Flávio Dino, ele está aí muito à beira de ser promovido a ministro do STF. O ministro Flávio Dino, que é um mentiroso compulsivo, ex-governador do Maranhão, que utilizou como campanha do governo reduzir déficit de IDH dos municípios do Maranhão, não conseguiu. Um entrevistador abordou o ministro Flávio Dino em uma entrevista dizendo que ele prometeu esse combate, a redução do IDH, dos índices eram muito ruins, e ele falou na entrevista, não, eu não prometi nada disso não, e tem o vídeo. Confira no vídeo ele prometendo, utilizando-se dessa promessa de campanha. 65 propostas e o combate à pobreza extrema está entre essas propostas.
por que desta vez o eleitor deve confiar que o senhor vai realmente cumprir essa promessa? Quanto àquela aquela promessa que o senhor teria se comprometido de que ao final do seu mandato nenhum município estaria incluído no rol dos municípios mais pobres do Brasil, está no seu discurso na internet? Não, não está. Desses termos eu garanto que não está, porque eu não poderia dizer que eu ia fazer milagre, eu não sou Deus. Porque o que nós queremos é que ao fim do governo não tenha nenhuma cidade maranhense no rol das 100 piores do Brasil. Mentira tua, rapaz! Então tá aí. É esse sujeito aí que vai, muito provavelmente, aí em conluio com tudo que a gente tem de bom, né? Para não dizer o contrário, que será aí promovido a ministro do STF junto aos seus pares ali, ou seja, um timaço de primeira linha. Por fim, não menos importante, também tem aqui a informação sobre o rombo da Previdência Social, que está chegando a 267,5 bilhões de reais, ou seja, todos os indicadores do país estão naufragando, estão afundando, a inflação sujeita a aumentar, a Previdência aí com rombo em 267 bilhões em 10 meses de desgoverno. As contas públicas também, no geral, com déficit. E antes que alguém diga que não tenha ligação com o atual governo, tem aqui a observação. O motivo das causas estão entre o crescimento do número de beneficiários, ok? Aumento do salário mínimo, ok? E tem aqui a disparidade entre o INPC e o IPCA. Outro fator relevante é a disparidade entre o INPC, utilizado para reajuste do salário mínimo, e o IPCA é o índice utilizado para calcular as despesas do governo federal em 2023. Ou seja, o governo do amor, o governo a Janja Tour, né? Que é aquela coisa, não basta você ser honesto, você tem que parecer ser honesto. No caso do Lula, como ele está numa zona de conforto, ele está muito tranquilo, ele não está nem aí para a população. Todo o sistema está ligado ali, inclusive práticas de compra de votos, emendas parlamentares, corrupção. Muito provavelmente você não vai ouvir falar porque está todo mundo ali, ó, juntinho ali, em prol desse desgoverno. Cada um está ganhando seu vintém ali. Então, você não vai, na TV aberta você não vai ouvir essas denúncias. O que antigamente foi devastado com a Operação Lava Jato, a série de corrupções, hoje é harmonia entre os poderes. É difícil ser brasileiro, difícil. E para finalizar, tem aqui a fala do deputado Eduardo Bolsonaro, que eu acho muito, muito irrelevante. Assista comigo. O Brasil vai ter problema de inflação, vai ter problema de desemprego, não vai demorar muito. Isso daí é desenhar Bolsonaro para colocar um deles ali, mesmo que seja o protagonista dos maiores escândalos de corrupção do planeta Terra. Mas isso ocorre por quê? Porque o Lula atende aos interesses internacionais. Está travando o agro, está colocando MST para invadir terra de novo. O Brasil vai ter problema de inflação, vai ter problema de desemprego, não vai demorar muito. Isso daí é desejável pela esquerda. A esquerda ela quer a inflação. Porque um povo na miséria é um povo que vai depender de um programa assistencialista como é o Tarjeta de la Pátria na Venezuela. Na Venezuela só come quem tem o Tarjeta de la Pátria, que basicamente é um tipo de Bolsa Família. Isso que ele recebe a bolsa, né, uma cesta básica que não dá para o mês inteiro, mas para ele manter aquilo válido, o que ele tem que fazer? Ele tem que votar no Maduro, ele tem que ir para a rua, ele tem que apoiar o governo. Aprenderam com Cuba a utilizar a fome como instrumento político. Então, isso daí, como bem dito anteriormente pelo Coronel Ulisses, isso daí é a esquerda. Esse pessoal, a gente tem que ter pena deles, não. O cara tá dando risada aqui de gente que, poxa, chegou no dia depois, gente que não estava nem no meio da bagunça lá do 8 de janeiro e está presa. Quantos traficantes a gente não viu sendo soltos porque não teve a individualização da pena? E agora, para o lado de cá, né, de pessoas que se revoltaram justamente pelas eleições mais obscuras da história do país, estão presas lá mofando na cadeia. Por menos Cléristons mortos, eu faço aqui o meu apelo. Obrigado, presidente. Aí, gente, a esquerda ela prega o socialismo, a destruição econômica, a dependência econômica, né? Porque se o setor privado ele prosperar e empregar, ou seja, tirar as pessoas do foco do raio ali do Estado, são menos votos e menos influência que o Estado tem sobre a população. Quem é de esquerda tem a mente cauterizada, não adianta você dialogar, não adianta você comprovar isso é fato histórico de que a esquerda ela vive da miséria, vive do caos.
né? E ainda te dá miséria, te dá uma esmola para você depender justamente do Estado. Inclusive, empresas estrangeiras estão injetando menos 17 bilhões no Brasil, ou seja, empresas estão investindo menos no Brasil, são menos empregos, né, menos trabalho, menos capital girando aqui no país. A esquerda é isso, gente. A esquerda é isso. Nós sabemos, acho que acredito eu que a maioria da população sabe disso, porém, quem está lá, quem precisa chupar o nosso sangue, está lá nos poderes. Tá bom? Fica aqui meu adendo para vocês. Muito obrigado por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.